Bernardo Vilela mais uma vez para vocês e eu estou aqui em mais uma sexta-feira falar de um lançamento na semana passada, mas que eu não podia deixar de falar, que é Bohemian Rhapsody, aqueles. É Rocketman. Bom, para quem não sabe, Rocketman é um filme que conta a vida do Elton John. Foi um filme dirigido pelo Dexter Fletcher. Ele foi o montador e produtor executivo de Bohemian Rhapsody. E esse filme, que também, pra quem não sabe, conta a história e fala bastante, principalmente sobre o Freddie Mercury, mas conta a história da banda Queen, como o Queen foi formado e, enfim, sobre o Freddie Mercury, como ele lidou com a fama e tudo mais. Nesse já vai contar a visão do Elton John, mas nesse vídeo não vai faltar comparação com Bohemian Rhapsody, que inevitavelmente se é comparável com esse filme. E eu já vou adiantar que Rocketman... gente, não conta pra ninguém, mas Rocketman é muito melhor. Pra começar, eu queria elogiar a atuação do Taron Egerton. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele ficou muito conhecido por Kingsman. E ele tá o próprio Elton John. Você fica assim, gente, é o Elton John, assim, é surreal. E ele não teve que passar só por transformações físicas pra fazer o filme, mas ele também teve que aprender a dançar e a cantar, porque quem não sabe, ele que canta, não é dublagem das músicas do Elton John, é exatamente o ator que canta. E isso torna tudo muito mais real e muito mais... Não sei, é muito legal quando o ator realmente se empenha por um papel e se dedica como se fosse o papel da vida dele, sabe? Isso é o melhor de tudo. O auge do filme e as melhores cenas são as cenas dos musicais, as cenas das músicas, né? Porque não é só uma cinebiografia, sabe? As cenas de música, as cenas cantadas, porque sim, o filme acaba sendo um musical, acabam sendo meio fantasiosas, mas ao mesmo tempo lúdicas. E que cada música é encaixada num momento em que o Elton tá com conflitos internos, ele tem alguns anseios, algumas motivações, e as músicas são encaixadas perfeitamente nesses momentos, e elas mostram através dessa linguagem mais... como se fosse um sonho mesmo, uma coisa mais lúdica e mais fantasiosa, todas as vontades do Elton John. E são lindas, eu confesso que eu chorei. Mas assim, eu sou uma pessoa que chora fácil vendo filme. Na vida eu não choro, mas vendo filme eu choro. Não sei porquê. Isso é algo que eu tenho que pensar. Mas, enfim, né? Isso aqui não é uma sessão de terapia. Agora, voltando a comparar com Bohemian Rhapsody, esse filme acaba trazendo uma nova linguagem, uma nova forma de expor a pessoa que eles estão falando. Porque no filme do Queen, o Freddie Mercury, ele é como se fosse uma entidade. Ele é muito endeusado. Eles amenizam as questões dele com as drogas, as questões dele com a própria sexualidade, por ele ser gay e tudo mais. E nesse filme, não. Ele mostra de forma clara o que tá acontecendo, mas com apelo mais sentimental, sabe? Eu ainda vou falar mais sobre isso, mas é como se tudo que tivesse acontecendo com ele tivesse um motivo. E aí ele mostra, sabe? Você vê que tem cenas em que sim, ele tá lá cheirando, que ele tem uma cena de sexo com um homem, enfim, eu não vou dar spoiler, mas ele tem. Isso é mostrado de uma maneira muito sensível. Como realmente eu acho que o Elton John estava se sentindo naquele momento, você consegue se colocar no lugar do personagem. Mas esse fator de humanizar o Elton John também tem um limite. Em relação à sua carreira musical, ele acaba sendo mostrado como algo inalcançável, como algo tipo surreal. Como uma maneira também de compensar o afeto familiar que ele não teve. E nessa parte acaba que não humaniza ele. Mas eu entendo, acaba sendo também meio difícil de você não endeusar uma pessoa. Quando o filme é sobre ela, você vai querer caracterizar ela de uma maneira mais tipo, olha só,
essa pessoa que nós estamos falando. Olha que incrível que essa pessoa é, sabe? Mas voltando àquilo que eu falei, todas as coisas que ele faz, como ele é, tem motivação. As formas dele de se apresentar, como ele se veste, a dependência química dele, principalmente nas questões familiares. Tudo tem um motivo de estar acontecendo em relação ao seu passado. E isso acaba não sendo mostrado de maneira realmente muito explícita. Depende também da cena. Mas você vê eles tentam mostrar, tipo, olha só, ele se veste dessa maneira pra poder... Ai, porque é muito difícil não dar spoiler. Mas, enfim, ele se veste dessa maneira pra poder compensar uma coisa que aconteceu no passado dele. Ele age assim por conta disso. E o filme acaba explicando. Mas, enfim, sem muitos devaneios, vamos para as conclusões. O ponto alto do filme, as cenas de música. São extravagantes, são surreais e representam a estética do Elton John de uma maneira fantasiosa e não natural, num bom sentido. Realmente não quer naturalizar aquilo, como se fosse uma música banal na vida dele, ele cantando na cozinha enquanto faz comida. Não, tudo tem uma representação. A música é uma representação do que ele tá sentindo. Sobre a direção do Dexter Fletcher, eu achei ela muito boa, porém ele peca na hora de dirigir certos atores e certos personagens que exigem uma maior interpretação, sabe? Como principalmente a mãe do Elton John, que ela acaba sendo muito caricata. Não só ela, mas o núcleo familiar em geral, tirando a avó dele, e alguns outros personagens à sua volta acabam ficando um pouco exagerados. E isso acabou, pelo menos, atrapalhando um pouco a minha experiência em acreditar no que eles estavam passando. Mas também não é algo, nossa, o filme se estraga por conta disso, sabe? O filme possui muitos clichês, mas diante de ser esse filme tão comercial e que trata, assim, da vida do Elton John, ele não conta algumas coisas que acontecem depois, conta as coisas mais importantes, mas você percebe que esses clichês iam acabar acontecendo, sabe? De certa forma, porque você contar a história da vida de uma pessoa, você, de certa forma, acaba colocando ela num pedestal um pouco maior e tem aquela coisa de, tipo, superação, sabe? Coisas que a gente tá acostumado, mas que, cara, a gente sabia que a gente ia ver isso quando a gente pensou em Rocketman, como a gente pensou em Bohemian Rhapsody, ou qualquer outro filme de algum outro artista. Pelo filme entrar nessas questões das drogas, nas questões da sexualidade do Elton John, que não são muito bem abordadas e muito bem exploradas em Bohemian Rhapsody, eu acho que ele consegue transmitir essa mensagem, sabe, de forma implícita para os espectadores, mas não deixa de ser comercial, sabe? Ele tem cenas pontuais em que isso acontece e que, sim, durante o filme eu percebi algumas pessoas comentando, mas todo mundo saiu do filme de maneira assim, gente, que filme excelente, que filme bom. E eu acho que o diretor, ao fazer essas cenas de formas pontuais, com diálogos pontuais e muito bem pensados nessas horas, foi tratado com muita delicadeza esses momentos. Bom, gente, desculpa que a minha fala cortou. É que me ligaram no meio do vídeo, mas voltando. O público consegue absorver essa mensagem, a maioria pelo menos, né? Porque não tem como a gente fazer um consenso. Nós vivemos uma sociedade um pouco preconceituosa, pouco não, bastante, mas eles conseguem absorver essas ideias e tudo isso que foi passado, e ao longo do filme acaba sendo encarado de uma forma natural, como deveria ser, não é mesmo? Bom, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Eu criei um Twitter, gente. Eu criei um Twitter. Tá aqui embaixo, em algum lugar, junto com o meu Instagram. Tá lá na descrição do meu vídeo também, que eu vou colocar na descrição do meu vídeo. Enfim, me sigam, se inscrevam, curte, comenta, compartilha com seu amigo. Ativa o sininho pra receber as notificações do canal. Sei que vai dar tudo certo. Um beijo, gente. Valeu.